quais foram os maravilhosos dons que o Senhor Jesus derramou sobre a sua igreja quando ressuscitou e foi assunto aos céus. Eu sou o pastor Eberson Davi, missionário em Montargil, Portugal. Convido você a deixar o seu like e a se inscrever neste canal. Todos os dias estamos trazendo um devocional da Palavra do Senhor e orando juntos. Convido a você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 10 até o versículo 16, que diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amados irmãos e amigos, estamos na semana que antecede a Páscoa. E sempre nesse momento, nessa época, nós lembramos do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Nos lembramos que ele deixou naquela cruz a sua dor, o seu sangue, o seu sacrifício, para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância pelo arrependimento de nossos pecados, porque ele pagou por nós toda a nossa dívida, que era impagável. Porém, o Senhor, através do seu sacrifício no Calvário, deu-nos diversas virtudes, diversos dons, e é sobre esses dons que queremos falar um pouco hoje. Neste texto que acabamos de ler, no livro de Efésios, diz lá no versículo 11: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar, ele deixou-nos um grande legado de virtudes espirituais, de dons e talentos espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Então, a morte de Jesus e a sua ressurreição causou uma revolução, tanto no mundo geopolítico quanto no mundo espiritual. E através da sua morte, ele edificou a sua igreja composta de membros humanos cheios de talentos e virtudes.
E essas virtudes, ela tem um único objetivo, que é a edificação e o aumento do próprio corpo. Então, a igreja é um organismo vivo e ela deve sempre crescer, ela deve sempre se reproduzir. Convido você a adiantar um pouco a leitura e lá no versículo 16, que diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, cada um de nós que somos membros do corpo de Cristo, nós temos que trabalhar como uma engrenagem bem ajustada, a fim de fazer o aumento do corpo, conforme lemos nesse versículo. Então, meus amados, todos nós temos uma função no corpo de Cristo. E através de Jesus Cristo, nós temos que fazer com que essa função seja executada em perfeição para a edificação da sua igreja, do corpo de Cristo. Então, que coisa tremenda! Dons espirituais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Todos esses dons dados por Deus com o único objetivo: edificação do corpo de Cristo. E lá no versículo 13, o Senhor nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós temos que, através destes dons dados aos homens separados ao mistério do Senhor, chegar à unidade da fé e ao conhecimento. Esses dons, de forma alguma, devem gerar separação no corpo de Cristo. Se porventura está gerando separação, pode ser que alguma dessas peças, dessa engrenagem maravilhosa que é o corpo de Cristo, está colocada de forma errada, ou está colocada de forma a trabalhar fora da sua função. Então, meus amados irmãos, que nós possamos chegar ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Já parou para pensar que os dons derramados através da ressurreição de Cristo, de levar a igreja a um pleno conhecimento de Cristo? O emprego correto desses dons na igreja fará com que não ficamos correndo de um lado para o outro, sendo levados por qualquer vento de doutrina. É o que diz a palavra que acabamos de ler, no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então nós temos que crescer espiritualmente através dos dons que o Senhor derramou à igreja. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você ainda se encontra separado desse corpo, você possa voltar hoje mesmo a se juntar a esse corpo, que é a igreja do Senhor, um corpo vivo que tende a crescer quando é bem edificado. Então, meu amado irmão, não fique fora desse corpo, junte-se a ele e que o Espírito Santo possa edificá-lo mais e mais através dos dons que ele já derramou à sua igreja.
Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, glorioso Pai Celestial, em mais um momento de oração, nós nos entregamos ao Senhor e agradecemos pela sua morte sacrificial ali na cruz do Calvário. E muito obrigado, Pai, pela sua ressurreição, que derramou sobre nós tão grande salvação e deu à sua igreja dons e virtudes espirituais para que o seu corpo, que é a sua igreja, viesse a crescer, a prosperar e a ser edificado pelos dons que o Senhor derramou sobre a sua igreja. Ó Deus, que nós possamos buscar cada dia mais esses dons espirituais. Ó Deus, que nós possamos ver a cada dia a sua igreja sendo edificada por esses dons. Ó Deus, abençoa todos os homens e mulheres que um dia tiveram o derramamento desses dons espirituais sobre as suas vidas, que não venha cessar na vida deles a manifestação desses dons, e que através destes dons a sua igreja venha a ser edificada, que o meu irmão venha a ser edificado no Senhor, que ele venha a ser a cada dia ligado ao corpo do Senhor e não desligado. Ó Pai, toca nos corações que estão orando comigo nesse momento, que eles venham se juntar ao corpo do Senhor e ser, ó Pai, como um membro vivo, ativo, numa perfeita engrenagem que é o seu corpo. Ó Deus, que se levantem mais apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores no corpo do Senhor espalhado na face da terra. E oramos por cada um deles, que venham ser bênçãos para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.